Sejam bem-vindos, bem-vindas, amados e queridos alunos do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós hoje vamos dar início à nossa penúltima aula do curso, neste último módulo. E vamos falar sobre teologia catequética. Vai ser uma aula, não vou esgotar o assunto, como sempre eu alerto. E indicaremos sempre a bibliografia no final da nossa apostila. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos guie e nos proteja nessa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos e filhas, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos falar agora sobre teologia catequética, ou seja, a disciplina da teologia que estuda e aplica a catequese, como se realiza a catequese, as diretrizes da catequese. Bem, vamos primeira coisa, a etimologia, a origem da palavra. Catequese é uma palavra do latim tardio, catequeses, que por sua vez vem do grego, catequeses. Catequeses também derivado do verbo katekoi, que significa instruir de viva voz, ensinar de viva voz. É a parte principal, a catequese é a parte principal do rito da iniciação cristã, em que a pessoa iniciada ouve o anúncio do Evangelho. Portanto, a catequese e as celebrações formam uma unidade no processo de iniciação à vida cristã. A pessoa, portanto, é instruída para bem celebrar. Por ser educação orgânica e sistemática da fé, a catequese se encontra naquilo que é comum para todo cristão. Educa para a vida de comunidade, celebra e testemunha o compromisso com Jesus. Ela, a catequese, exerce, portanto, ao mesmo tempo as tarefas de iniciação, educação e instrução. É um processo de educação gradual e progressivo, respeitando os ritmos de crescimento de cada um. A catequese, como uma disciplina teológica, ela tem a sua antropologia. Bem, a catequese possui forte dimensão antropológica, por isso ela precisa assumir as angústias e esperanças das pessoas, para oferecer-lhes as possibilidades de libertação plena trazida por Jesus Cristo. Nesta perspectiva, as situações históricas e as aspirações autenticamente humanas são, portanto, parte indispensável do conteúdo da catequese. Elas devem ser interpretadas seriamente dentro de um seu contexto, à luz das experiências vivenciais do povo de Israel, de Cristo e da comunidade eclesial, na qual o Espírito de Cristo ressuscitado vive e opera continuamente. Mas qual é então, depois de nós termos feito essa introdução, qual é a finalidade da catequese? Bem, a finalidade da catequese é aprofundar o primeiro anúncio do Evangelho, levar o catequizando ao conhecimento, à acolhida, à celebração e vivência do mistério de Deus, manifestado em quem? Em Jesus Cristo, que nos revela o Pai e o Espírito Santo. Conduz a entrega ao coração de Deus, a comunhão com a Igreja, corpo místico de Cristo, e a participação na missão da Igreja. A catequese também tem uma história, No Novo Testamento, o termo catequese significa dar uma instrução a respeito da fé. Em sua origem, o termo se liga a um verbo que significa fazer ecoar, katekel. A catequese, de fato, tem por objetivo último fazer escutar e repercutir a palavra de Deus. Isso está em Catequese Renovada, página 18, número 31. A primeira fase da história da catequese se estende aproximadamente do século I ao século V. No tempo dos apóstolos, a vivência fraterna da comunidade, celebrada principalmente na Eucaristia,
que é a maneira de representar e traduzir a mensagem do Cristo ressuscitado. Havia uma admissão dos catecúmenos de 3 anos que buscavam compreender melhor a fé, deixar de lado os costumes pagãos e realizar um tempo de conversão e santificação. Se a segunda fase da história da catequese é que nesse período, que vai mais ou menos do século XV ao século XVI, século V ao século XVI, a catequese já não consistia tanto numa iniciação à comunidade como se vê na primeira fase. A sociedade se considerava animada pela religião cristã, que estabeleceu uma aliança com o poder civil e o poder eclesiástico. Tal fato denominou-se cristandade. A terceira fase da história da catequese vai a partir do século XVI. A catequese passa a valorizar mais a aprendizagem individual, na qual já não era tão marcante a ligação com a comunidade. Alguns fatores contribuíram para essa instrução, tais como a descoberta da imprensa, a difusão das escolas e a preocupação com uma maior clareza das formulações cristãs. A catequese como educação permanente para a comunhão e a participação na comunidade de fé. É sob essa perspectiva que nós temos que entender a catequese, que é justamente a quarta fase, que é do século XX. A catequese faz redescobrir a importância fundamental da iniciação cristã e o lugar primordial que ela ocupa no seio da comunidade. E de onde vem o chamado para ser catequista? Como a pessoa é vocacionada? Bem, vamos ver de onde vem o chamado de Deus para o ministério de ser catequista. Primeiro, os que seguem Jesus e são batizados formam a igreja. Então, a igreja é o lugar da convocação. A palavra eclesia significa convocação. Em grego, assembleia, não é isso? Eclesia, chamar, convocar para a assembleia. É assim que o povo de Deus se reúne e esse povo tem uma missão. Qual é essa missão? E depois ensinai a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Assim, desde o início da igreja, existem os ministérios ordenados, que são os bispos, os padres e os diáconos. O bispo é o chefe da igreja particular ou da diocese. Uma pessoa-chave na igreja recebe o sacerdócio em plenitude e a ele são dados todos os ministérios. O sacerdote presbítero, mais comumente conhecido como o termo de padre, é o colaborador direto do bispo na evangelização e na distribuição dos ministérios. Pode ser diocesanos ou religiosos. Se eles são diocesanos, é o que pertence a uma diocese, religiosos ao instituto religioso. Devem fazer o quê? Pregar o evangelho, presidir a Eucaristia, exercer o ministério dos sacramentos a ele confiados, animar, coordenar e orientar a sua comunidade. E o diácono? O diácono vem da palavra diakonoi, que significa serviço. Ele pode ser permanente ou transitório. Por ser permanente, como ministério que se perpetua, ele não evolui para o sacerdócio. E tem um provisório que é em preparação ao sacerdócio. Existem os ministérios não ordenados, que são chamados ministérios leigos. Toda a comunidade, igreja, todos aqueles que recebendo o batismo resolvem assumir o seu papel na comunidade. É aí que se encontra o ministério leigo da catequese, ou seja, de ser catequista. Diz o documento de Puebla, no seu parágrafo 804, a igreja, para cumprimento de sua missão, conta com a diversidade de ministérios. Ao lado dos ministérios hierárquicos ou ordenados, a igreja reconhece o lugar dos ministérios desprovidos da ordem sagrada. Portanto, os leigos podem sentir-se chamados podem sentir-se chamados ou ser crescimento, chamados a colaborar com os seus pastores na comunidade eclesial, para o crescimento da vida mesma, exercendo ministérios diversos conforme a graça e os carismas que o Senhor lhes aprouver conceder. Nós temos que ver agora que Cristo
é o centro da nossa catequese. O centro da catequese encontramos essencialmente em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, Filho do Pai, que morreu por nós e agora ressuscitado vive conosco para sempre. E a finalidade da catequese? Bem, é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir o amor do Pai. Portanto, aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve conhecer Jesus. É desse conhecimento de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar, ou seja, levar Jesus, e de levar os outros o sim da fé em Jesus Cristo. Quem é o catequista? Bem, o catequista é, antes de tudo, alguém que escuta e atende ao chamado de Deus. Mateus 9, 37 e 38. Ele é um mestre em doutrina religiosa que, enviado por Deus, vai despertar e cultivar a fé dos seus catequizandos ou catecúmenos. O catequista é alguém de muita vocação. Qual é a dimensão eclesial da catequese? Bem, a dimensão eclesial da catequese é na fé cristã. Cada batizado professa individualmente a fé, explicada no credo apostólico chamado Símbolo dos Apóstolos, mas manifesta a identidade do nosso compromisso cristão. Mas cada um recebe, professa, alimenta e vive essa fé na igreja e através dela. O creio e o cremos se implicam mutuamente. Ao fundir a sua confissão com a confissão da igreja, o cristão é incorporado à sua missão, ou seja, ser sacramento de salvação para a vida do mundo. Quem proclama a profissão de fé assume compromissos que não poucas vezes atrairão a perseguição. Na história cristã, os mártires são os anunciadores e os testemunhas por excelência. Então, para ser catequista, exige-se qualidades. E quais são essas qualidades? Bem, para ser catequista, seja de criança, de adolescente, de jovens ou de adultos, deve estar, primeira coisa, bem preparado. E muito ainda, supõe-se ter vocação. Vejamos algumas qualidades que se exigem para ser um bom catequista. Bem, primeiro, o catequista deve ter a espiritualidade profunda de adesão a Jesus Cristo e à Igreja. Deve testemunhar por sua vida seu compromisso com Cristo, a Igreja e a sua comunidade. Deve ser uma pessoa de oração e alimentar sua vida com a palavra de Deus. Segundo, deve ser uma pessoa integrada na sua comunidade. A catequese hoje deve ser comunitária. Terceiro, o catequista precisa de uma consciência crítica diante dos fatos e dos acontecimentos. Deve levar a comunidade à reflexão sobre a sua realidade à luz da palavra de Deus. Quarto, ter sempre uma atitude de animador, saber ouvir e dialogar, caminhando junto com a comunidade. Quinto, o catequista deve conhecer a fundo a mensagem que ele vai transmitir. Deve conhecer a Bíblia e saber interpretá-la. Deve saber ligar a vida à palavra de Deus e vice-versa. Sexto, o catequista deve ter sempre certas qualidades humanas. Como assim? Ser uma pessoa psicologicamente equilibrada, saber trabalhar em equipe, ter uma certa liderança e ser criativo, ser uma pessoa responsável e perseverante. Responsabilidade e pontualidade são necessaríssimas. Ter amor aos catequizandos e ter algumas noções de psicologia, didática e técnica de grupo. E sentir dentro de si a vocação de catequista. Sétimo, o catequista deve cuidar constantemente da sua formação. Nunca pode dizer que está pronto para a sua tarefa. Precisamos de uma formação permanente. Através dos dias de encontro, reflexão e oração com os catequistas da sua comunidade, planejamento e programando tudo junto com os outros, ajudando-se mutuamente, participando de cursos dentro da própria comunidade ou paróquia, lendo bastante, atualizando-se sempre, estudando os documentos da igreja sobre catequese e outros assuntos atuais e formando grupos de catequistas. E oitavo, ele tem que ter outras qualidades. Ninguém nasce catequista. Aqueles que são chamados a esse serviço tornam-se bons catequistas através da prática, da reflexão, da formação adequada e constante,
da conscientização da sua importância como educadores da fé. Portanto, nós estamos vendo que ser catequista é viver um ministério. O catequista exerce um verdadeiro ministério, isto é, um serviço. E como nos diz o documento Catequese Tradente, a atividade catequética é uma tarefa verdadeiramente primordial, aonde? Na missão da igreja. O catequista nunca age sozinho, mas sempre em comunhão com a igreja, com o grupo de catequistas. O grupo de catequistas expressa o caráter comunitário da tarefa catequética. E com o grupo que ele revê suas ações, planeja, aprofunda os critérios, reza e reflete. O catequista necessita das seguintes qualidades. Aquelas que eu falei, né? Ser uma pessoa de equilíbrio psicológico, ter capacidade de diálogo, criatividade, iniciativa, saber trabalhar em equipe, ser perseverante, responsável, pontual, ser participativo, engajado nas atividades da paróquia, da comunidade e ter espírito de serviço, ter vida de oração, leitura e meditação diária da palavra de Deus, ter espírito crítico, discernimento diante da realidade, ser capaz de respeitar a individualidade de cada pessoa. Veja bem, isso não significa que existe uma pessoa que tenha todas essas qualidades, mas que devemos procurar desenvolvê-las no nosso dia a dia, pois se somos chamados, somos escolhidos por Deus e Ele nos dará a graça para alcançar esses objetivos. Uma paróquia onde não se prega a vivência de Jesus vivo e sacramentado, esse um Cristo histórico, como numa escola de catecismo aí, sem a preocupação de se criar um amor entre o catequista e Deus, provavelmente não levará ou colocará o catequista no aprofundamento da espiritualidade a que ele deve ser educado e desenvolver. Quais são as diretrizes catequéticas? Veja que o propósito pelas diretrizes, digamos, é um modelo ideal, o ápice de uma catequese renovada e cumpridora do papel de evangelizador. E nesse ponto entramos num campo mais delicado e surge a dúvida: como praticar e ser fiel a este modelo de catequese? Acredito que para começarmos a alcançar essa meta é necessário insistir primeiro na humildade e misericórdia. Ninguém sabe tudo. Um catequista soberbo que não está aberto a uma formação continuada, está fora da vida sacramental, ou seja, não participa da liturgia, não frequenta a confissão, a missa, etc. Como poderá ele testemunhar, enfim, e convencer os catequizandos sobre o amor de Deus? Humildemente devemos reconhecer nossas limitações e que devemos estar em constante renovação. Não confunda renovação com inovação. Ou seja, mudanças de métodos ou de imagem, por exemplo, quando você compra uma roupa nova, você está apenas inovando o seu visual e está aparentemente mais bonita, mas não há mudança real na pessoa, que continua a mesma antes da roupa nova. Renovar é transformar de dentro para fora. É fazer tudo novo, reestruturando, melhorando. E para isso, o estudo e a vivência da palavra de Deus, a vivência dos sacramentos, da doutrina da igreja, é fundamental para que seja renovada. A pessoa sempre busque no dia a dia viver com ardor e paixão a vocação de catequista, pois nós amamos aquilo que nós somente conhecemos. E quando temos um grande amigo, falamos com as nossas ações de amor que temos por ele. Por pergunta: catequista, tu és meu amigo? Tu me amas? Reflita a passagem do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. E se o catequista não quer viver, estudar ou se deixar moldar por este modelo, digo que tanto ele, aquele que faz a vontade, a pergunta para aquele que lhe é dirigido, usai de misericórdia. Nossa mãe igreja, ela é sábia e nos dá o caminho a percorrer ensinando-nos. As obras de misericórdia são as ações criativas, são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Logo, instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência.
As obras de misericórdia corporal consistem sobretudo em dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos e por aí vai. Então meditemos. O verdadeiro homem abrange o desenvolvimento do homem todo. O que importa é fazer crescer na capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação, portanto, ao chamado de Deus. Então o catequista tem que ser essa pessoa que viva o amor, a caridade de Deus. Agora, quais são os critérios para ser um bom catequista? Bem, o Papa João Paulo II nos diz que a catequese é uma tarefa verdadeiramente primordial da missão da Igreja, que ela é convidada a consagrar a catequese os seus melhores recursos de pessoal e de energias, sem poupar esforços, trabalhos e meios materiais, a fim de organizar melhor e de formar para a mesma pessoas qualificadas. Em virtude da importância do catequista na vida da Igreja, é fundamental que se definam critérios para a sua escolha. Vamos lá. Sendo assim, respondendo aos anseios dos nossos alunos, dos nossos fiéis, devemos seguir os seguintes critérios. Bem, para ser catequista, tem que ser convidado e entrevistado pelo pároco, para que o futuro catequista saiba que não estará sozinho e que a sua missão está interligada à missão do pastor. Segundo, ter recebido os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Os responsáveis pela escolha dos novos catequistas devem ter o bom senso, pois se querem uma comunidade madura, esforcem-se para chamar as pessoas maduras na fé. Terceiro, ter vida sacramental, ou seja, frequentar os sacramentos e ter uma vida litúrgica, testemunhando assim a sua participação na comunidade. Quarto, colocar a catequese como prioridade, pois assim não deixará de participar das reuniões, dos eventos e dos retiros. 5. Comprometer-se sem aprimorar a sua formação. 6. Se constituiu família, se o catequista ou a catequista é casado, que tenha recebido o sacramento do matrimônio, porque tem muito catequista que vive maritalmente, né? Ou se é divorciado, vive em estado de adultério com outra pessoa. Isso é inconcebível, né? Não se pode permitir esse tipo de coisa. 7. Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades da catequese, fazendo uma programação que priorize a formação, a preparação dos encontros catequéticos, a participação em reuniões e em celebrações litúrgicas. 8. Cultivar o espírito de obediência, o respeito às diretrizes referentes à catequese, tanto em nível da Igreja Universal quanto em nível da Igreja particular, ou seja, da diocese. Aí vem a pergunta: qual seria o catequista ideal? Bem, vamos lá. Vamos dar aqui algumas 12 sugestões. Né? Primeiro, não ser o dono da verdade nem do saber. Segundo, não pode confundir encontro da catequese com aula de catecismo. Terceiro, tem que arranjar tempo e disposição para participar dos encontros de preparação, planejamento e avaliação da catequese. Quarto, é pessoa que reza, tem que ter vida de oração pessoal com os demais catequistas, com os catequizandos e nos encontros litúrgicos, de preferência sempre com as crianças. 5. É uma pessoa que estuda, reflete, participa dos cursos, busca constante atualização. 6. Cultiva o espírito de equipe, faz questão de trabalhar em equipe, nas coisas práticas, sempre procura agir de acordo com aquilo que foi resolvido em comum. 7. É uma pessoa pontual. Até se antecipa a chegada das crianças e é o último a sair. Os momentos antes e após os encontros de catequese com as crianças são momentos preciosíssimos para melhor conhecer e fazer amizade com as crianças, ou com os jovens, ou com os adultos, ou com os adolescentes. 8. Não tem direito de perder a paciência nem com o catequizando, nem com os familiares deles. Gritos, xingatórios, são coisas anticatequéticas e anticristãs. 9. Procura sempre dar apoio e conviver fraternalmente com os colegas da pastoral, ou seja, com os outros catequistas. Não há disputa, não há
certame, ou então, sei lá, algum tipo de competição. 10º, procura fazer todo o possível para não prejudicar o andamento da família, da sua própria família e da família das crianças, ou dos catequizandos. Pelo contrário, capricha mais para que todos se sintam felizes. 11. Cria, inventa, mas sempre com o objetivo de melhor transmitir a mensagem proposta para aquele dia. E 12. Tem estima sagrada pela Igreja, pela Bíblia, pela Eucaristia e a devoção especial a Nossa Senhora, entre outras coisas. Então vejam bem essas diretrizes que eu estou dando aqui. É claro que eu não estou esgotando o assunto, né? Mas vou falar aqui agora, teria muitas coisas que falar, mas que estão na apostila essas coisas, mas eu vou apenas aqui falar mais o principal. Vou dar umas sugestões para finalizar esse assunto da teologia catequética, que a próxima aula e última vai ser sobre didática catequética. Bem, algumas sugestões de atividades formativas. Não podemos esquecer que a formação do catequista acontece em primeiro lugar onde? Na comunidade cristã. É nesta que os catequistas experimentam a própria vocação e alimentam constantemente a própria sensibilidade apostólica. Para isso, o coordenador procurará motivar o grupo de catequistas para reuniões semanais de preparação dos encontros catequéticos. Deve-se ver o melhor dia para todos, o horário também, para que todos possam participar, tanto do grupo da catequese infantil, da iniciação eucarística, perseverança, adultos, catequese especial, etc., ainda que sejam dias diferentes para cada grupo. Daí a necessidade de haver coordenadores específicos para cada grupo. Primeiro, garantir um encontro mensal para o grupão, ou seja, de todos os grupos específicos de catequese, para o grupão de catequistas se reunir e aprofundar algum tema necessário para a sua formação integral. 2. Incentivar a participação dos catequistas em cursos de outras paróquias, ou encontros formativos da região paroquial, diocesana, vicariato, arquidiocese. Vamos aprender a trabalhar com representatividade. Se não der para enviar todos, insista para que ao menos um catequista esteja presente nesses momentos e torne-se agente multiplicador da comunidade. Ele vai a esses encontros, onde todos não podem ir, e traga aquele catequista aquelas informações e que ele compartilhe com os demais. Não esquecer dos auxiliares e também dos catequistas de outros núcleos, como capelas, condomínios e escolas. Ainda que realize a catequese em lugares diferentes, todos trabalham na mesma paróquia e merecem a mesma qualidade de formação. E incentivar a participação dos catequistas nas escolas de fé e catequese da arquidiocese, especialmente o curso Mater Dei. Formar os formadores. Este deve ser uma meta constante da equipe de coordenação da catequese, a formação dos formadores. Logo, a formação possibilitará o crescimento do catequista no equilíbrio afetivo, no senso crítico, na unidade interior, na capacidade das relações de diálogo, no espírito construtivo e no trabalho de grupo. É necessário integrar conhecimento numa vida correta, inspirada pelos valores do Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, é a meta do catequista. Isso sempre quem indicou, quem aconselhou, a Madre Maria Helena Cavalcante, fundadora das Irmãs de Belém, que se dedicam muito à catequese. Enfim, a conclusão: ninguém nasce catequista. Aqueles que são chamados para tal missão tornam-se bons catequistas através da prática, reflexão e da preparação adequada. Para colaborar na formação de discípulos de Cristo, o catequista deve ter sempre, em primeiro lugar, deve ser sempre um discípulo amoroso, humilde, alegre e fiel. A fé foi colocada por Deus no coração do homem. A tarefa do catequista é de cultivar este dom, alimentá-lo e ajudá-lo a crescer, primeiro no seu coração, para que deixe transbordar essa experiência de vida cristã para os seus irmãos. E para concluir essa aula sobre teologia catequética,
A próxima será didática catequéstica. Quero apenas expressar aqui, né, que a finalidade do curso Mater Dei, dessas 133 aulas que nós estamos disponibilizando para vocês, que amanhã será a 133ª aula, a última, nós temos a finalidade, nós temos o objetivo de levar a todas as pessoas que já são catequistas o aprofundamento da catequese, do conteúdo. Aquelas pessoas que não são catequistas, que querem ser, que aprendam conosco, nós vamos dar as diretrizes para serem bons catequistas. E para aqueles que não são catequistas, mas são agentes pastorais, que exercem ministérios leigos na paróquia, ou religiosos ou religiosas, que se encontram tanto nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nas grandes regiões de densidade demográfica, mas principalmente para aquelas pessoas que se encontram nos rincões mais distantes do Brasil, lá no sertão, no campo, na zona rural, que não tem acesso fácil à paróquia, ao centro da diocese, da arquidiocese. Essas pessoas, para elas são destinadas esse curso. A pessoa tendo acesso à internet poderá acessar o nosso curso gratuitamente ou como pagante, porque nós temos também, né, nós damos os nossos certificados e o nosso diploma final, e eu tenho condições de assinar um diploma porque sou registrado no MEC como teólogo. Então, esse é o nosso objetivo como catequistas. Eu já sou catequista desde os 14 anos de idade. Em breve estarei fazendo o meu jubileu de ouro, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Não falta muito tempo não, faltam poucos anos. Então essa é a nossa mensagem para os nossos alunos que até hoje permaneceram conosco. Na próxima e última aula nós faremos a nossa exposição e a nossa despedida. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.